alô, gurizada, muito boa noite barra bom dia, estamos virando para mais uma madrugada, tudo bem com vocês, tudo certo, Bajezinho? Boa noite, Bagé. Boa noite, ô Baldar. Sabe que agora eu tava girando aqui, me lembrei daquela música que dava no final do ano, acho que era da Globo. Depende de nós, e o palhaço não seja engraçado. Eu gosto da música da... Meu sonho era voltar para RBS só para gravar no final do ano. Vida é o grito de gol abraçado com Maurício Saraiva, com o Lucianinho, com o Pedro Sabe Ernesto, que com o Rodrigo Oliveira, com Mas todo o pessoal. tu tinha que ter uma estratégia, né? Minha estratégia era o seguinte: eu colava no Pedro Ernesto Tenardim, na Cris Silva, na Alice Bastos Neves, porque eles com certeza iam aparecer. E Isso. aí, Não, tem porque muita senão gente, os caras tem te muita botavam lá gente, no fundão. tem muita gente que veste branco, passa a tarde inteira gravando, Não passa. não aparece. Vai do cabeleireiro. Cara, teve uma vez que tinha um show do Tiaguinho lá. Na época acho que eram 5 mil colaboradores, né? Pô, show do Tiaguinho, todo mundo vai ir, né, cara? Aí tinha assim, vai aí, tá liberado o acompanhante? Não. Aí todo mundo assim, tá, mas como assim? Não, cara, são 5 mil colaboradores, se cada um levar um acompanhante, são 10 mil pessoas. Tem que dobrar comida, bebida. Pô, fazia sentido, né? Era muita gente. Ô Ai, Bagé, ai. deixa eu começar, porque eu quero falar de uma situação que está me incomodando bastante no Internacional. Eu acho que vale análise. Eu falo do goleiro Rocher. Hum. Só para busca, porque não joga, né? Rocher não joga no Internacional, um negócio impressionante. Só para buscar, e é importante fazer essa recuperação. O Rocher foi contratado pelo Internacional antes da Libertadores de 2023. O goleiro do Inter titular era John. Um belo goleiro que depois foi campeão da Libertadores, fechando o gol com o Botafogo. Mas o Inter entendeu que ele não estava preparado para a Libertadores e o Inter queria um goleiro de mais estofo. O Rocher, que realmente tinha mais estofo, goleiro da seleção uruguaia, e eu acho que, né, reconhecidamente, um belo goleiro. Só que ele tem tido problemas importantes no Internacional em relação a lesões. Começou tudo com aquela condução horrorosa que o Internacional fez com aquele problema das costelas que ele teve lá em 2024, que ele inclusive num Grenal toma 2 gols do lado dele porque ele estava com medo de 2 pular. anos Mas atrás. Grenal de 8 de outubro de 23. 2 anos atrás. 23. Então, assim, o Rocher já teve problema na costela, teve problema no dedo, teve problema no joelho, ele não joga. Sabe que eu lembrei, esses dias eu falei sobre isso no meu programa. Tu sabe qual foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar com a camiseta do Internacional em qualidade técnica? Um dos melhores zagueiros que eu vi jogar no Inter. Gamarra? Não, também, óbvio. Gamarra, Mauro Galvão. Mas um que ninguém vai falar. Porque ele não fez história no Inter, ele mal conseguia jogar no Inter. Gonçalo Sorondo. O Sorondo, esses dias eu vi um gol dele contra... Qual foi o jogo que ele fez? Contra aquele Estudiantes lá de 2010 no Internacional. O primeiro jogo no Beira-Rio foi 1-0, o Inter, gol do Sorondo. O Sorondo era fabuloso. Sorondo foi jogador da Inter de Milão, gurizinho, foi vendido pra lá. Ele era fabuloso zagueiro, só que de vidro. De vidro. Ele quebrava toda hora. E o Rocher também é assim. Eu não vou condenar alguém por se machucar. Eu não posso criticar o Rocher por se machucar. Eu não tenho condição de fazer isso. Seria uma insanidade, uma irresponsabilidade. Se machucou, machucou. Agora, eu posso fazer considerações de que daqui a pouco o cara é frágil. O Sorondo era frágil. O Sorondo teve um jogo no gramado sintético do Paço da Areia que o Sorondo conseguiu uma coisa inimaginável. Ele teve 2 lesões no mesmo lance. Ele machucou o ombro e o joelho, ele pulou para cabecear uma bola, quando ele caiu, ele teve uma lesão no joelho e outra lesão no ombro. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E o Rocher parece ser de vidro também. E aí, cara, embora a gente não possa condenar ele, Bagé, mas é um problema para nós, né, cara? É um problema para nós, eu não consigo ter esse goleiro. Sabe que Bom, o Sorondo era fantástico, cara. Eu lembro do Sorondo. Esse jogo eu até fiz ele pela Rádio Guaíba. É um jogo que, se eu não me engano, até o D'Alessandro vai expulso. É o Daronco. O Daronco foi muito criticado depois desse jogo. Ele era o árbitro do jogo. Eu lembro que o Pelaipe, com aquele conhecimento todo de futebol que o Pelaipe sempre teve, ele contrata o Sorondo. Isso final de 2011, assim, para o início de 2012.
Eu lembro bem disso porque eu tava fazendo em Gramado a pré-temporada do Inter, pela Rádio Guaíba, e o Igor Pova, que hoje é assessor de imprensa do Grêmio, estava em 2012 fazendo em Bento Gonçalves a pré-temporada do Grêmio. E teve um jogo, um treino, que o Pelaipe dizia assim, ó, aquele jeito do Pelaipe, aí ó, aí Bagé, lá não jogou, aqui vai deitar, vocês estão de brincadeira, foi vendido aí guri ainda pra Inter de Milão, joga muito, aqui vai deitar. Cara, em determinado momento o Igor Pova me liga e disse assim, irmão, acaba de se machucar na pré-temporada aqui em Bento, o Sorondo. O Sorondo se machucou na pré-temporada. Era o Caio Júnior, o técnico do Grêmio. E ele acabou não jogando. Eu concordo contigo, ele jogava muita bola, mas ele se machucava muito. É que a questão do Rocher, assim, quando o Rocher E aí o Pelaipe rescindiu o contrato com ele. Depois da lesão, eles fizeram como um acordo e rescindiu o contrato. Foi falado pelo Pelaipe, cara, o período de recuperação vai demorar muito e, cara, ele já teve tanta lesão grave que a gente já não sabe mais, né, o que esperar dele. Bom, a questão do Rocher, quando o Rocher foi contratado pelo Inter, ele tinha negociado, tinha sido oferecido para jogar no Grêmio. E ele até não fechou pelo Grêmio, não por questão de lesão, ele não fechou porque na época o Antônio Brum achou muito caro pagar por um goleiro, embora ele seja um goleiro de seleção. E esse peso que ele chega é justamente isso. Pô, Rocher, goleiro de seleção uruguaia e tal. E ele fez alguns jogos notáveis. Eu lembro sempre aquele jogo contra o River Plate, lá em River, que, nossa, eu secando o tempo inteiro. Eu disse, não, eles não vão escapar. Não, eles não vão passar pelo River dentro Aquele jogo era para ter sido 5-1. 5-1 era o resultado daquele jogo. Cara, se não fosse o Rocher, era 5-1 pro River Plate. Ele fechou o gol. Era o River do Demichelis ali, fechou muito gol. Mas ele se machuca muito. Sabia? Outro dia o Paulinho nos falou isso. Ele não jogou o Campeonato Gaúcho pelo Inter ainda. Só pra gente ter uma ideia. Ele não jogou. Ele não jogou o Gauchão de 24 nem o Gauchão de 25. Cara, e isso tem peso, porque ele é um goleiro titularíssimo. E quando tu tem um Rocher, e aí que eu acho que vem o problema do Inter, quando tu tem um Rocher, tu não vai contratar um goleiro do mesmo naipe. Tu vai apostar na reserva por um goleiro menos conhecido ou por um goleiro da base. Tu não tem como trazer um grande goleiro para ser reserva do Rocher, porque o Rocher não vai ser teu reserva. Só que eu acho que... E isso que tu falou aí, eu acho que a gente falou mais da questão da costela, teve o próprio episódio do pino na mão, né? Ficou mal explicado, que estava incomodando ele, que ele foi fazer outro procedimento cirúrgico. Assim, eu não vou lembrar agora os percentuais de jogos, mas o Paulinho, quando passou, eu acho que de 52 jogos, ele tem 15 participações. Cara, é muito pouco, máximo, assim. É muito pouco. O custo-benefício dele é terrível. Não, o Rocher, se eu não me engano, era junho ou julho, e ele tinha jogado uma partida com a camisa do Inter. Que é o jogo que ele volta contra o Flamengo no Maracanã, se machuca ali, sai e não volta mais depois. Eu lamento, cara, porque isso atrapalha a organização, né, Bagé? Daqui a pouco tu tá pensando em recomeçar uma temporada e tu pensa, bom, goleiro, o que eu tenho? Eu tenho o Rocher. Eu tenho o Rocher? Será que eu tenho o Rocher? E aí, aí tu não contrata pensando na recuperação do Rocher, aí entra o que tu falou, tu não contrata porque tu sabe que tu não vai conseguir comprar um goleiro do estirpe do Rocher, mas o Rocher não joga. É complicado isso, cara. É complicado. Eu lamento muito. Lamento muito. Eu vou te dizer o que eu lamento, cara. Sabe que a gente tem falado muito em arbitragem, futebol, e hoje a CBF divulgou, a CBF teve uma autorização da FIFA específica para divulgar os áudios do VAR da expulsão do Kahneman. Porque o VAR, ele atua de uma maneira, tem um regramento pro VAR, né? São situações específicas que o VAR é chamado. E olha que eu acho que isso é o X da questão que tem que ser mudado, tá? Só que eu sei que isso não é mudado pela CBF, tem que ser mudado lá pela FIFA. Por exemplo, no lance do Kahneman. O Kahneman vai lá, o árbitro, antes da bola rolar na cobrança de falta, enxerga que teria uma agressão, o Kahneman diz que não agrediu, o jogador que foi agredido, entre aspas, diz que não foi agredido depois, mas fica aquela celeuma, ele dá vermelho direto pro Kahneman. E aí a gente ficou assim, tá, mas ele não vai no VAR? Aí eu na jornada disse, não, ele não vai no VAR porque o VAR não chamou, né? Porque ele só pode ir quando o VAR chama. E eu acho que isso tem que mudar, por exemplo, na FIFA. Eu acho que o VAR tem que estar ali, ô, Baldasso, peraí. Cara, não foi vermelho, velho. Foi azul. Aí tu vai dizer, não, Bagé, eu vi que foi vermelho. Não, Baldasso, então vem cá, porque eu tenho uma dúvida, eu acho que foi azul. E tu vai lá ver. Eu acho que isso eliminaria um possível erro. Só que no jogo, a gente não tem noção do que está acontecendo de conversa. O que a gente pensava? Ele expulsou o Kahneman está dizendo que não, o jogador do adversário está dizendo que sim, e o Kahneman agora está dizendo que não vai sair de campo. Era isso que a gente estava enxergando. Aí,
Para não quebrar o regramento do VAR, a CBF solicitou à FIFA autorização para liberar os áudios para esclarecer, mesmo não sendo um lance em que o VAR tenha chamado o árbitro. E aí vem a parte pior, porque eles conversam o tempo inteiro. E eles conversam o tempo inteiro com o árbitro. Tem um auxiliar, que o apelido dele é Palmito. Aí pra ter um nível, ele em determinado momento o cara diz, Palmito, mas vê pra mim aí a câmera tal, Palmito. O Diogo Rossi ficou puto, eu não tanto, porque né, eu já sou da zoeira também, então acho que não muda nada chamar o cara de Palmito, ou pelo nome. Mas o Diogo ficou puto e ele não tá tão errado assim. Acho que isso dá uma ideia de que os caras não estão tão focados ali e não estão sendo tão profissionais. Bom, a partir daí, o cara do VAR diz assim, olha, tem uma imagem clara. Primeiramente, não tem nenhuma imagem clara. Ele diz, foi um soco no rosto. Daqui a pouco alguém diz, foi uma cotovelada. Foi soco ou foi cotovelada? E aí tem duas frases muito arrogantes do árbitro do jogo. O Kahneman e o Marlon chegam e digam assim pra ele, cara, vai lá ver o VAR, o Kahneman disse. E ele disse assim, se tu mandasse em mim, eu iria. Tipo, eu não vou, não, é tu que manda em mim. Olha o nível, quinta série. E aí tem um determinado momento que ele diz assim, eu não vou lá ver o que eu já tenho certeza. E aí o VAR, ao invés de salvar, diz assim, não, fulano, vem cá, vem aqui dar uma olhada. Vamos tirar qualquer dúvida. O VAR diz assim, perfeita a tua decisão de campo, é cartão vermelho direto, ele realmente acertou. E aí tá feita a caca. Então, cara, quando tu vai atrás do problema, sabe aquela história disso assim, ó, quem procura acha. Toda vez que tu vai procurar alguma coisa no VAR, tu te incomoda mais ainda. O que mais me incomoda no VAR é justo... Cara, nós temos o áudio daquele lance do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo, em que o VAR diz que o jogador do Palmeiras escorregou. E só por isso atingiu o jogador de São Paulo. O cara deu uma tesoura, velho. O cara deu uma tesoura no jogador de São Paulo. Então, assim, é o famoso brigar contra a imagem, né? É o que tu tá dizendo. O cara que disse a imagem é clara de que houve um soco ou uma cotovelada do Kahneman. Cara, nós vimos todas as mesmas imagens que eles. As mesmas imagens que ele. Não tem nenhuma imagem de ângulo nenhum que mostre que o Kahneman agrediu. O Kahneman, aí sim é claro, aí sim me parece claro, ele se desvencilha. Que é uma coisa absolutamente normal. Daquele jeito do Kahneman, né? De braço aberto, fazendo escândalo. Mas ele não agride o adversário, cara. E isso é que me espanta. Que os caras que estão com o monitor na frente dizem que para eles, com clareza, houve uma agressão. Aí o que eu vou te dizer, cara? Aí é oftalmologista, né? Mas tu quer ver? Vamos para esse lance que eu concordo contigo, que é muito esdrúxulo até a justificativa do jogo lá, São Paulo e Palmeiras. Vamos imaginar que o zagueiro tivesse escorregado. Cara, é falta igual. Porque ele impediu a sequência de um lance dentro da área. Bom, se foi por querer, por imprudência, tu também comete um crime. O cara foi imprudente. Sabe, ele não queria fazer, mas ele fez. Cara, é pênalti de qualquer jeito, então não tem explicação. E eu não sei agora... Não importa se é doloso ou culposo, mas é crime. É crime. Então, eu não sei em que patamar a gente vai chegar para tentar mudar isso. Porque agora, para ter uma determinada punição, já se levanta uma outra questão. Ah, não, mas espera aí. Vai abrir um precedente perigoso. Bom, se vai abrir precedente ou não, Baldasso, vamos supor. Vem um jogo do Inter agora, o Inter se sente prejudicado. O Inter tem que ir lá reclamar. Bom, vão ter que julgar também. Vão botar lá os procuradores do STJD para trabalhar mais vezes. Mas não tem muito o que tu fazer diferente disso. O que tu não pode é simplesmente te omitir. É considerar que, não, só um pouquinho, não vai, isso vai dar muito trabalho. Vai abrir muito precedente, vai ter muita gente reclamando, que a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente fica dando círculo. E as preocupações da CBF. O presidente Samir Chaud, ele estava reparando um esquecimento que teve histórico do Grêmio. É que o Grêmio ganhou a Copa do Brasil de 89, né? E o Bahia foi 88, 89, acho que foi o Flamengo de novo, né? Não, o Vasco foi campeão em 89, campeão brasileiro. Então, teve a Supercopa do Brasil e o Grêmio ganhou. E o Grêmio nunca recebeu a taça, né? Daquela Supercopa do Brasil. E aí agora o presidente da CBF, vamos fazer uma solenidade, eu vou visitar aí na semana que vem para entregar a taça. O presidente cancelou agora a vinda para não parecer que ele está vindo fazer uma visita porque o Grêmio, de certa forma, pode ter os cartões anulados. Cara, olha a mistureba de coisa que se faz, cara. E a gente se dizia o país do futebol, Baldasso. Mas da onde que nós éramos o país do futebol? Cara, depois que o Sintra, o chefe da comissão de arbitragem, ficou brabo
com a CBF pelo afastamento dos árbitros do final de semana, alegando que na grande maioria dos lances os árbitros acertaram, tu vai imaginar alguma modificação de que jeito? Porque quando acontece um negócio desses, eu, o trouxa aqui, eu imagino o seguinte, bom, o chefe da arbitragem agora tá vendo o final de semana, segunda-feira vai rolar cabeça. Segunda-feira vai rolar cabeça, segunda-feira é todo mundo dentro de uma sala, é mijada, volta pro aprendizado, volta a fazer o curso, O cara acha que os árbitros acertaram e ele briga com o presidente da CBF com afastamento. É o corporativismo. O futebol é feito de corporativismos e a arbitragem talvez seja o maior corporativismo de todos. Os árbitros se protegem. Tu mesmo disse que teve árbitro que errou no final de semana que estava fazendo story rindo no Instagram. Ele sabe que não vai acontecer nada. O árbitro do jogo do Grêmio. Ele estava fazendo stories, dando aquela corridinha. Cara, tá o Brasil dando pancada nele nas declarações, entendeu? Então tem algumas coisas, eu não sei, eu sinceramente eu não tenho já muita esperança que tenha grandes mudanças. Ô Baldassi, hoje no Debate Raiz se falou de uma possibilidade do Ramon Dias modificar completamente, eu não sei se só na questão de peças, mas também a questão do time, quem sabe até a formatação tática do Inter para esse jogo contra o Mirassol. Eu vou te dizer uma coisa, cara, eu não sei, tá? Se ele pode mudar tanto assim. Eu vou por uma ordem lógica, tá? Ele faz o primeiro jogo contra o Juventude, ele mal tinha chegado aqui, não tinha muito o que mudar. Aí ele vai lá e empata. Tá bom, empatou, não ganhou do Juventude, mas empatou. Aí ele faz um segundo jogo contra o Corinthians. Aí, poxa, o Corinthians estava desfalcado, tal, tem aquele pênalti, não sei o que. Não interessa. Ele empatou de novo o jogo. Aí ele vai pro jogo mais improvável, contra o Botafogo. E eu tinha certeza, cara, vai perder o Botafogo. O Botafogo tem mais time que o Inter. Ele vai lá e ganha do Botafogo. Pode contestar se teve um ataque aqui, um ataque lá. Ele ganhou do Botafogo. Para ele o que ele precisava era resultado. Aí ele no caso Ramon Dias e o Emiliano, eles param para a data FIFA. O jogo agora é fumaça. É um jogo contra o Mirassol, que acabou de ganhar do Fluminense, lá em Mirassol, e eu não sei se daqui a pouco ele já não vai com aquela coisa, cara, vou jogar fora de casa, é diferente de jogar dentro de casa. Eu não sei se ele não vai voltar a ser um pouco mais conservador, tá? E eu não sei nem se na questão de peças, eu acho que na questão até de esquema tático. Mas, ô Bagé, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos discutir juntos isso. O Internacional, a gente pode até dizer que o jogo contra o Botafogo foi um jogo de exceção. A gente pode dizer que os jogadores estavam pilhados, que conseguiram botar o dedo dos caras na tomada, que naquele dia tudo deu certo. Foi o dia sim do Internacional. Mas tem uma coisa que nós temos que aliar a nossa análise sobre o que foi aquele dia. Houve uma mudança de esquema. O Inter naquele jogo estava com outro esquema que funcionou muito bem. Isso não é coincidência. Não é coincidência. O 3-5-2 funcionou muito bem, ofensivamente e defensivamente. Aí que eu entro no que tu colocou. Nós vamos voltar num jogo encrespado contra o Mirassol, que é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Este esquema do Ramon Dias, que jogou no Beira-Rio contra o Botafogo, ele é bom para esse jogo contra o Mirassol também, por um motivo muito simples. O Inter joga com 3 zagueiros e o Aguirre e o Bernabé são alas. Mas eles não são alas com a única incumbência ofensiva. Eles são, embora eles tenham deficiência na marcação, e eles não sejam mais os responsáveis principais pela marcação dos dois lados do campo, eles auxiliam, eles voltam, eles fecham uma linha de 5 quando o Internacional é atacado. Não precisa mudar o esquema. Aliás, não deve mudar o esquema. Esse esquema deu certo e eu acho que ele é completo o suficiente para jogar dentro e fora de casa. Pode ser, mas a gente sabe que, eu não tô nem dizendo que seja certo, tá? Mas a gente tá acostumado a ter uma prática diferente de postura de time quando tu joga em casa e quando tu sai pra jogar fora. Até porque, digamos lá, o Mirassol ele tem um jeito mais descompromissado de jogar, né? Quando tá dentro dos seus domínios, o Mirassol vai pra cima. Ganhou do Fluminense, por exemplo, fora de casa. Então eu acho que é mais por esse caminho, tá? Não sei. Porque ele não deu tempo de ajeitar muita coisa. Não tem nada definitivo neste momento no Inter. Os caras tiveram 3 jogos em 10 dias. Nada é definitivo.
Agora, que o jogo contra o Botafogo apresentou indícios de coisas positivas que devem ser mantidas, eu não tenho nenhuma dúvida. Tem uma coisa que vai acontecer no Inter na sequência que pode mudar e mexer um pouco na cabeça do treinador em relação à formatação de time. Ali adiante, daqui uns 15 dias, vai voltar o Alan Rodrigues. É um jogador completamente diferente de quem tem jogado na segunda função do meio-campo. Agora está jogando o Bruno Henrique, por exemplo. Aí eu acho que vai caber a discussão. A volta de um jogador com tanta movimentação como o Alan Rodrigues no meio-campo do Internacional vai fazer com que se mude a formatação, ou para potencializar o que ele tem, ou pelo fato de que ele vai entregar coisas que eu não vou mais ter tantas necessidades de fechar uma linha de 5 num 3-5-2, aí eu acho que a gente pode discutir. Mas aí eu acho que o Alan Rodrigues entrega para ele um outro tipo de qualidade. O Alan Rodrigues, guardado as proporções, é a mesma coisa que quando o Mano tinha ali que escalar o Alex Santana, ele tinha que escalar o Dodi, o Camilo, e daqui a pouco ele recebe o Cuejar, daqui a pouco ele recebe o Arthur, guardado as proporções. Mas ele é um jogador que dá fluidez de meio campo. Não esquece que o Alan Rodrigues, pelo Roger, estava sendo escalado mais como operário do que como o cara que pudesse planejar, né? Tu tem o teu time do Grêmio escalado na cabeça? E esse teu time é o time do Mano Menezes? Mas aí tu disse, se eu tiver todo mundo à disposição, né? Hoje em dia é um pouco mais complicado, porque hoje tu vai ter o Volpe, que eu acho que por mais que agora tem uma... Sabe que tem uma meio que uma pressão assim, mas o Grando tem que renovar com o Grêmio. Cara, o Grando, eu compreendo o Grando, sabe? Eu acho que tu passou por isso também em determinado momento da tua carreira. A gente passou em momentos que tu tava no veículo grande, mas tu olhava assim, cara, eu posso fazer muito mais do que eu tô fazendo. E às vezes quem tá fazendo ali não tá entregando. Então, cara, eu tenho duas alternativas. Ou eu espero que um dia chegue a minha oportunidade, ou eu saio e vou tentar criar minha oportunidade. A gente optou pela segunda. Vamos sair e criar nossa oportunidade. O Grando, ele estava no Grêmio, revelado já no Grêmio, né? Com todo o histórico de categoria de base. Aí daqui a pouco, o que acontece? Alguém decide que tinha que vir para cá o Rafael, que era um goleiro mais fraco que o Grando, o que estava no Cruzeiro, e o Rafael não podia nem jogar a Copa do Brasil pelo Grêmio. Imagina a cabeça do Grando. Meu, os caras estão me mandando para Minas. O cara tem 3 competições que o Grêmio vai jogar. Uma delas o cara não pode jogar e mesmo assim eles preferiram me mandar para cá. Tá bom, cara. Eu vou sofrer aqui, mas eu não renovo mais com o Grêmio. Aí o mundo passa, né? Aí o Cruzeiro contrata o Cássio, ele perde espaço, não sei o quê. Aí a vida apresenta pra ele o Volpe pegando muito. Ele, cara, não tem mais o que fazer aqui. O Volpe não vai me dar brecha. Aí o Volpe se machuca. Ele entra, faz 2 jogos que ele é o melhor em campo. Melhor em campo. Ele ganhou o troféu do patrocinador da competição. Ele foi o melhor em campo. Cara, o contrato dele tá acabando. O Grêmio agora quer renovar. Para que ele seja reserva do Volpe. Eu compreendo o Grêmio, eu acho que eu renovaria também se eu sou dirigente. Mas eu também compreendo o jogador Baldasso, que ele não queira renovar. Porque no lugar dele eu também não gostaria de renovar. No lugar dele eu também não. Porque aí é questão de personalidade. O Grêmio teve na década de 90 um goleiro que era uma figuraça, era um cara muito engraçado, chamado Silvio, o goleiro. Que foi apelidado de Silvio Pay-Per-View. Porque ele era 3º goleiro do Grêmio e ele nem aparecia no banco de reservas na maioria das partidas do Grêmio e a gente brincava que ele ficava em casa vendo o Pay-Per-View. Então o apelido dele virou Silvio Pay-Per-View. Ele aparecia 2 vezes por ano. Porque dava um problema com o primeiro goleiro, o Darley, foi para a seleção, o Murilo foi sei lá para onde, o Murilo se machucou e aí vai jogar o Silvio. Nessas 2 vezes por ano que ele aparecia, ele fechava o gol. Fechava o gol. E ele era um cara que tinha uma personalidade diferente. Eu acho que ele ficou uns 2, 3 anos no Grêmio como 3º goleiro e para ele tava tudo bem. Tava tudo bem, eu tô ganhando meu salário, vão me chamar 2 vezes por ano, eu vou lá, vou arrebentar e tá tudo certo. Mas tem gente que se contenta com a condição de coadjuvante. E eu não condeno. Eu não condeno. Existem grandes coadjuvantes na história do cinema e eles não merecem ser criticados por conta disso. Agora, se tu pega a tua personalidade, Bagé, a minha personalidade, evidentemente que não. Eu era setorista do Inter na Rádio Gaúcha, quando o Inter foi campeão em 2006 da Libertadores. Eu era setorista do Inter há 5 anos.
Eu acompanhei toda aquela virada do Inter com Fernando Carvalho, eu dava todas as notícias do Inter, ninguém descobria nada do Inter antes de mim. Eu participei de tudo aquilo como setorista da Rádio Gaúcha, o setorista do Internacional. Quando chegou a decisão da Libertadores de 2006, ou seja, chegou a hora do filé do time que eu estou acompanhando. Eles me mandaram para Noruega, no dia que o Inter decidiu a Libertadores para fazer um jogo cagado da seleção brasileira. E no Mundial, no final do ano, eles não me mandaram. Eu poderia pensar assim, tô tranquilo, viajei para Noruega. Olha que maravilha. Diário em dólar. Porra! Fui para Oslo, conheci Oslo na Noruega. Velho, ali para mim acabou. Ali para mim eu comecei um processo para sair da Rádio Gaúcha assim que desse. Assim que desse. Ali para mim morreu. Eu não ia aceitar essa condição. Eu não posso ser coadjuvante numa coisa que eu fui 5 anos protagonista. E na hora do filé mignon me tornaram um segundo plano. Ali pra mim acabou. Ali a Rádio Gaúcha acabou pra mim. 2 anos depois eu saí fora. Claro que vai de cada perfil, mas eu acho que o perfil do Grando tá indo pra esse caminho e convenhamos, eu acho que ele tem muita condição sim de seguir a vida dele. Não tenha. Eu não renovaria se eu estivesse no lugar dele. Sabe o que eu tava falando agora de alguns jogadores? Eu citei o Cruzeiro. Cara, eu tava acompanhando ontem na verdade, anteontem, né? Porque como agora a gente já tá falando, já é sexta-feira. Na quarta-feira, pós-rodada, eu tava vendo o Arena SBT lá antes do nosso programa aqui com o Benja. E o Benja, cara, ele é muito bem informado de Corinthians, né? Ele é corintiano e tal. Cara, ele traz algumas informações do Corinthians. Sabia que só de hotel, só da suíte, a suíte é maravilhosa, né? Já foi considerada a melhor suíte do mundo, onde mora o Memphis Depay. Só a suíte custa ao Corinthians 750 mil por mês. Meu Deus. Baldasso, é um alto salário só da suíte. Sem contar outras benesses. Mas só. Cara, a suíte é maravilhosa. Tu olha a suíte, parece que tu tá num sítio no 40º andar de São Paulo. É uma coisa absurda. Tanto que foi eleita, né, a melhor suíte do mundo. Bom, aí tu pega, por exemplo, o Pedro Raul, que tá no Ceará, ele pertence ao Corinthians. O salário do Pedro Raul, que foi assinado com o Corinthians, é 700 mil. Então, para ele estar no Ceará, o Ceará paga 350 e o Corinthians paga outros 350. Tem 1 milhão aí. Tem 1 milhão fora do Corinthians. Isso. 750 mil da suíte, 1 milhão e 100, na verdade, né? 350 mil do metade do salário do Pedro Raul. O Fagner ganha 1 milhão. O Cruzeiro paga 500 e o Corinthians paga 500. Aqui, ó, a gente juntou ligeirinho, 1 milhão e 600, que não é de jogador, que tá no Corinthians. Baldasso, não tem como dar certo. Não tem como a conta fechar. Isso é irresponsabilidade. Bom, nós tivemos no Inter um caso inesquecível, né? O Internacional no começo de 2023, ou 22... O Inter renovou o contrato do volante Rodrigo Lindoso por 1 ano. Ele ia embora, estava acabando o contrato. Estava acabando o contrato dele, dia 31 de dezembro, ele ia embora. E o Inter disse, não, é importante que tu fique aqui. Vamos renovar o teu contrato por mais 1 ano. 28 dias depois de renovar o contrato por mais 1 ano, o Internacional emprestou o Rodrigo Lindoso, pagando a metade do salário dele para ele jogar num outro clube. O nome disso é irresponsabilidade. É que os dirigentes de futebol, eles não estão nas empresas. Tenha certeza que nas empresas deles eles não fazem isso. Mas nos clubes, é isso aí. Cara, é surreal. Esses números, eles são alarmantes, cara. Porque não tem como dar certo. Não tem. Tu vai fazer uma conta que tu não vai fechar nunca. E não que a gente esteja numa situação tão diferente. Tu pega, por exemplo, hoje, o Fontes, que trabalhou contigo e depois eu resgatei lá pro meu canal, ele foi num evento do futebol feminino do Grêmio, que tá sendo uma parceria com a Ubra, lá de Canoas e tal, que tá renascendo, né? Aliás, abraço pro Gilson, mão de pilão lá, eterno multicampeão com a Seleção Brasileira de Vôlei, ele que tá tocando todo o projeto esportivo da Ubra, e as gurias do Grêmio estão treinando lá e tal. E aí o presidente Alberto Guerra tava lá. E aí o presidente Alberto Guerra falou rapidamente com a reportagem, ele tava dizendo, olha, mas o Grêmio deve, mas o Grêmio também tem dinheiro para receber. O Grêmio tem dinheiro para receber do Botafogo pelo Nathan Fernandes e tal. Mas o Grêmio deve alguma coisa pro Atlético Mineiro. Não lembro se do Pavon ou quem sabe ainda tem um outro jogador do Gemerson. Cara, o futebol brasileiro é assim, Baldasso. Como é que tu compra um jogador? O PP, o Grêmio comprou do Cuiabá. Já vendeu ele pro Vitória e ainda não pagou o Cuiabá. Pagou o Cuiabá.
Os caras estão de brincadeira. O futebol é uma loucura. Isso que passaram a existir novas regulamentações que impunham responsabilidade aos presidentes de clube e tal, mas isso não é levado à risca, porque, cara, casos que nós citamos aqui, se fosse realmente levado à risca, esses dirigentes seriam eliminados do futebol. Mas é um negócio impressionante. Não tem, não. Ah, não acredito. Bagé, eu ficaria contigo 4 horas aqui, até as 4 da manhã, ficaria infelizmente Aliás, não dá, né? eu tô indo lá pra live do Charlie Veloso. O Charlie Veloso faz o madrugadão lá no canal dele, meu narrador, e entre outras coisas, hoje vão falar sobre ETs. E eu vou convencer vocês de que os ETs estiveram lá em Varginha. Muito bem. Abraço. Tchau. Tchau.